Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos abordar o tema sobre eras astrológicas. E desde já eu peço perdão pelo meu sotaque, eu não consigo mudar, então vocês vão ter que se acostumar. Nesse vídeo nós vamos abordar dois tipos de eras astrológicas diferentes, dois tipos de conhecimento sobre eras astrológicas. Uma de caráter mais científico e a outra de caráter não tão científico assim, mas que também tem uma grande relevância. Vamos começar pela mais científica. Há um tempo atrás, estava muito na moda falar sobre Era de Aquário, ou o que é a Era de Aquário, ou vários temas abordando a tal Era de Aquário, na qual a gente vai entrar. E para quem não sabe, a gente hoje está na Era de Peixes, a gente se encontra na Era de Peixes. E sim, essas eras astrológicas, elas são de ordem decrescente. E como é que se calcula a era astrológica, ou qual é o caráter da era astrológica? Então, a era astrológica funciona assim. Em cada espaço de tempo, o nosso mundo é regido por determinado signo. E tem a influência desse signo, dessa constelação. Tá, mas de que espaço de tempo é esse? Esse espaço de tempo é aproximadamente 2160 anos. Então, a cada 2160 anos, bem aproximadamente, a gente vai mudando de era astrológica. A gente não, né? O mundo. Tá, mas como isso funciona? Olha, eu tô longe de ser um cientista, mas vou tentar explicar o mais explicado possível. A Terra tem o eixo dela, que é o eixo de rotação. Bem, eu acredito que vocês saibam e eu espero que não tenha nenhum terraplanista por aqui. Existe esse eixo de rotação da Terra e esse eixo é um eixo que vai oscilando. Ele é como se fosse um peão, sabe? Quando a gente roda o peão e parece que ele tá de pezinho e depois ele começa a bambear e até cair. A Terra é mais ou menos assim. Claro que se a Terra cair, eu não sei. Mas o eixo da Terra funciona quase assim, quase igual essa teoria do peão que eu falei. Então, é um eixo que sofre oscilação. E é exatamente essa oscilação que nos dá os equinócios e solstícios. Concomitantemente, existe uma faixa invisível em volta da Terra, na qual passa os 12 signos do zodíaco. Então, esse ano novo de 1º de janeiro é um ano novo que a sociedade inventou, que o humano inventou. Mas existe o chamado Ano Novo Astrológico, que começa em Áries, que se inicia no signo de Áries e vai até o final do signo de Peixes. Ou seja, ele tem início na primavera. Então, ele acompanha os ciclos de nascimento e morte da Terra. Então, todo ano, de março até abril, o Sol passa pelo signo de Áries. Então, todo ano, de março a abril, a gente se encontra no signo de Áries. Mas exatamente no início do signo de Áries que a gente conta o Ano Novo Astrológico. Por quê? Porque a cada 2160 anos, aproximadamente, esse eixo da Terra que eu falei para vocês, ele muda de posição, ele vai para outros signos. Então, a Terra, ela acaba nascendo em outros signos no espaço de 2100 e poucos anos, que eu falei agora. Só fazendo uma correção, esse ponto não é exatamente o ponto de eixo da Terra, não. É um ponto chamado ponto vernal. Então, no espaço de 2000 e poucos anos, o ponto vernal ele acaba apontando para um signo diferente a cada vez, a cada espaço de tempo. Essa é a explicação científica da coisa. Mas é claro, é muito mais fácil pegar uma maquete, pegar um modelo, pegar uma animação e explicar. Porque só eu falando, só alguém falando, complica muitas coisas. Mas como esse não é o meu foco, bem, enfim. Dizem que cada era astrológica causa um grande impacto na humanidade. Revoluciona a humanidade de certo modo. Então, de que modo garante esse grande impacto na humanidade, na sociedade humana? E até, obviamente, na mentalidade coletiva humana. Vamos dar um exemplo, a Era de Touro. A Era de Touro, dizem até, né? Foi uma época onde existiu muita adoração a deuses com formato de touro. E foi uma época de muita abundância, fertilidade e tudo aquilo que tem a ver, obviamente, com o signo de touro, tudo aquilo que tem a ver com Vênus, com touro. Então, aquela questão de nacionalidade, fertilidade, estabilidade na Terra.
Tudo isso, naquela época, acabou sendo uma influência do signo de Touro. Depois que acabou o ciclo do signo de Touro, veio a Era de Áries. E um marco da Era de Áries, e o grande marco da Era de Áries é Moisés, ao menos é o que dizem, né? Hipoteticamente, Moisés é o marco do signo de Áries, é o marco da Era de Áries, da nossa entrada para a Era de Áries. E um grande marco simbólico disso é o simbolismo que o carneiro tem no antigo judaísmo de Moisés. Não só o carneiro. Também existe aquele episódio onde Moisés desce do monte e encontra o povo dele adorando um bezerro de ouro, um touro de ouro. E o touro é o animal símbolo da Era de Touro, obviamente. E Moisés fica pistola com aquilo. Por quê? Porque foi uma época que já passou. Porque agora estão em outra época. Estão na época de Áries e tudo tem a ver agora com a época de Áries. Que foi uma época bélica, uma época de mais masculinidade. Foi uma época, no caso, que começaram até a dar mais importância para deuses masculinos, deuses de guerra. Um grande exemplo é o deus hebreu, que era chamado de Senhor dos Exércitos. Agora, se a gente vê, os antigos hebreus, a lei de Moisés, chamava Deus, chamava o Yahvé de Senhor dos Exércitos. E o Deus do Antigo Testamento tinha toda aquela coisa bélica, tinha todo aquele caráter bélico, aquele caráter violento aos nossos olhos. E depois surgiu a Boa Nova, surgiu o Novo Testamento. O Novo Testamento com um Deus manso, com um Deus mais humilde, com um Deus que não queria guerra, um Deus que não queria sacrifícios, mas queria uma renovação da alma. E por que disso? Porque foi quando foi iniciada uma nova era. Foi quando saiu da era de Áries, da era bélica de Áries, e entramos na era de Peixes, na qual estamos até hoje. E muitos dizem que Jesus Cristo foi o grande marco da era de Peixes. Enquanto Moisés foi um marco da era de Áries, Jesus foi um marco de início da era de Peixes. Não é à toa que peixe é o símbolo de Jesus de diversos modos, incluindo através de um anagrama feito pelo nome dele, feito com o nome dele, na qual os cristãos gregos de antigamente faziam, trocando o nome Jesus por peixe. Sem falar também que Jesus chamava os apóstolos de pescadores de homem, e que até hoje é uma tradição da Igreja Apostólica Católica Romana. O Papa, o Bispo de Roma, no caso, possui um anel chamado Anel do Pescador. É um anel, né? Se não for um anel, me corrijam, por favor. Então, eles têm todo esse simbolismo de pesca, tanto que até a maioria dos discípulos, maioria não, eu acho que eu estou exagerando, mas no caso, os mais relevantes discípulos foram pescadores. Isso tudo pode ser coincidência, pode ser que não, mas mesmo se for apenas coincidência, a gente não pode negar que isso é bem interessante, né, de se notar. E um grande exemplo de ápice da era de peixes foi a própria Idade Média, que foi uma época basicamente muito fundamentalista. Fundamentalista, tanto no lado cristão quanto no lado muçulmano. E agora a gente está para entrar na chamada Era de Aquário, que tem todas as influências do signo de Aquário, todas as influências que a gente assim conhece do signo de Aquário. Então, muita coisa a gente acaba criando hipóteses de como pode ser essa era de Aquário, hipóteses de como vai ser, de como a nossa mente vai funcionar, de como a sociedade tem tendência para ser. Mas é aquilo, né? É a hipótese. A astrologia não está aqui para ver o futuro. Isso é mito. O que a gente tem é hipóteses. E mais uma coisa que é importantíssimo de falar é que não funciona assim, acabou uma era, então vai partir para outra de uma hora para outra assim, bem emparelhado. Não, não é assim. Funciona como se fosse um degradê. É uma coisa que vai aos pouquinhos, entrando numa era, saindo de uma era, é bem aos pouquinhos mesmo, igual um degradê, não é uma coisa mecânica de dividido parte a parte assim. Até porque o universo não funciona assim. O universo é esse degradê que eu acabei de mencionar. Sei que não foi um exemplo lá muito bom, mas deu para entender, né? Agora vamos prosseguir com outro conceito de eras astrológicas. E esse outro conceito, ele foi desenvolvido por um monge medieval que muitos ocultistas conhecem, chamado Johann Trithemius, ou Jean Trithemius, ou João Trithêmio. E Johann Trithemius foi um abade, ele foi um monge, no caso um abade beneditino, e ele
foi muito estudioso de astrologia, de alquimia, de hermetismo e da própria doutrina cristã. E nisso ele tirava muitas conclusões a respeito da história do mundo. Ao menos uma coisa que ele afirmava, que ele dizia mesmo, era que o conhecimento dele, que ele adquiriu, não tem a ver com evocação de espíritos, que é chamado de magia cerimonial, né? Não, o conhecimento dele tem a ver justamente com o estudo dele, com o estudo de cabala, com o estudo da Bíblia, com vários estudos que ele tinha. E ele tinha acesso também, porque como monge, né, o monge ele tinha todo um acervo, todo um acesso a um vasto acervo, acervo antigo, e vai construindo conceitos a cada dia também. No caso, a contagem das eras para Tritêmio não tinha a ver com signo, não tinha a ver com a constelação em si, tinha a ver mais com os planetas. E, obviamente, para quem entende de magia medieval, cada planeta tem um anjo guardião, tem um anjo que é o seu guardião. E Tritêmio, ele conta uma história do mundo desde do ano zero, digamos assim, até os dias de hoje. E esse ano zero, ele começa justamente com Saturno, cujo anjo ele diz ser Orifiel ou Cassiel. Ah, e uma coisa importante também, falar sobre o intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo de cada era astrológica, de acordo com o Abade Tritêmio. Cada era astrológica dura exatamente 354 anos e 4 meses. E, obviamente, o Abade Tritêmio ele tem toda uma explicação cabalística para isso, e sem uma explicação cabalística, esse número se torna bem vago. Mas são 354 anos e 4 meses. E, de acordo com Tritêmio, assim foi. No início, o mundo foi construído, foi no início governado por Orifiel, ou Cassiel, que é o anjo de Saturno, que governou por 354 anos e 4 meses. Depois, o reinado de Orifiel acabou e partiu para Anael, que é o anjo de Vênus. Depois foi Zacariel, ou Saquiel, que é o anjo de Júpiter. Depois foi Rafael, que é o anjo de Mercúrio. Samael, ou Camael, que é o anjo de Marte. Gabriel, que é o anjo da Lua. E Micael, que é o anjo de Sol. Só que o mundo não para por aí, é todo um ciclo. Então esse ciclo continuou e foi continuando até chegar no mundo de hoje. E no caso, de acordo com Tritêmio, Moisés nasceu no segundo ciclo de Mercúrio, enquanto Jesus Cristo nasceu no segundo ciclo de Saturno. Ou seja, de acordo com o Abade Tritêmio, entre Moisés e Jesus Cristo se passaram aproximadamente 1500 anos. E assim foi indo, as eras foram rolando, foram indo, até chegar no mundo de hoje, na qual, no mundo de hoje, a gente está na era da Lua, quer dizer, já teve várias eras da Lua, e a gente voltou agora e a gente também está de novo na era da Lua. E a próxima era que vem aí vai ser a Era do Sol. E a Era do Sol, ela vai acontecer em aproximadamente 2233 depois de Cristo. Ou seja, eu não vou estar vivo para ver isso, provavelmente você não. Eu já estou até sentindo o abraço da morte me pegando. Mas os nossos descendentes poderão ver essa época, essa nova era de Sol que vai acontecer. A menos que a humanidade seja extinta. Então é isso, são duas formas de ver, de verificar a era astrológica, uma baseada no signo, outra baseada no planeta, uma com embasamento científico e outra baseada nos escritos do Abade Tritêmio, e que não deixa de ser uma forma de explicar o mundo, de explicar a história do mundo astrologicamente falando. E até uma forma de ligar as coisas que acontecem no céu com as coisas que acontecem na Terra. Porque até, no caso, nos escritos de Tritêmio, ele ligava muito cada planeta, cada era de cada planeta com acontecimentos da Terra. Mas enfim, por hoje é só. Eu espero produzir mais vídeos sobre astrologia futuramente e até sobre outros temas também. E eu vou ficando por aqui. Muita paz e muita luz.